Então, gente, continuando falando sobre CTC do solo, veja bem, quando nós estamos trabalhando com o CTC do solo, a gente tem que primeiro distinguir os íons solúveis do solo. Tá? Quando a gente fala em íons solúveis do solo, ou seja, íons que a planta absorve, né? A gente tem que diferenciar os cátions dos ânions. E quando a gente está falando de CTC do solo, a gente está falando dos cátions, ou seja, CTC é a capacidade de troca de cátions. Tá? E o que são os cátions? São os íons que apresentam cargas positivas. Ponto. Isso que a gente precisa de um entendimento básico quando a gente trabalha com CTC. Ou seja, CTC envolve, obviamente, os cátions. Existe também, dentro dos colóides do solo, né, dentro da solução do solo, a questão de CTA, que é a capacidade de troca de ânions. Tá? Mas isso aqui acontece em menor frequência, e isso daqui fica para a fertilidade. Mas o que nos interessa no momento é a CTC do solo. Pessoal, olha só, olhem para cá, imaginem que isso aqui é a superfície dos colóides. Quando eu falo colóides, eu estou falando de quê? De matéria orgânica e de argila. Ponto, você tem que estar na mente. E a gente viu que uma das principais características, talvez a principal característica dos colóides é o que? Apresentar cargas negativas, tá? E nesses colóides a gente viu que onde acontece a CTC do solo. Mas veja bem, dentro da solução do solo, ou seja, esses íons solúveis estão contidos na solução do solo, a gente tem lá os cátions, e juntamente com os ânions, a gente tem amônio, a gente tem o cálcio, a gente tem o potássio, o magnésio, a gente tem os sulfatos, os fosfatos, tá? Então, pessoal, olha só. O que vai estar nessa relação de capacidade de troca de cátions, nessa relação de troca de cátions? Veja bem, eu sei que todos os meus cátions têm o quê? Carga positiva. Se ele tem carga positiva, então ele vai sempre ser atraído por quem? Por qualquer elemento ou qualquer fator que tenha o quê? Cargas negativas. E quem tem carga negativa no solo? A gente já aprendeu que são o quê? São os colóides, tá? Então, veja bem, seria muito importante se nós tivéssemos apenas esses fatores aqui, ó, com cargas positivas na solução do solo, seria uma maravilha. O grande problema é que existem essas coisinhas bem aqui também, ó, que na verdade são os nossos grandes problemas. Que é o quê? O alumínio, que também é um cátion, juntamente com o hidrogênio. Então, o que acontece? O que é esse poder de troca de cátion? Veja bem, se os colóides têm cargas negativas, eles vão atrair quem? Os íons que têm carga positiva. E é exatamente isso que acontece, pessoal. Então, na solução do solo, os cátions que estão na solução do solo são atraídos para os colóides, tá? E aqui eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Eu não sei se nesse vídeo aqui vai dar para perceber, mas nos slides vocês vão perceber. A gente viu, por exemplo, que o potássio ele só tem uma carga. Se ele só tem uma carga, ele se ligou apenas a uma carga do colóide, tá? Veja bem, o magnésio ele tem duas cargas e se ligou a quantas? As duas cargas negativas do colóide. A mesma coisa aconteceu com o cálcio e a mesma coisa aconteceu com o amônio. Pessoal, mas olha o que aconteceu com o alumínio. Vocês conseguem observar que o alumínio ele tem 3 cargas. Se ele tem 3 cargas, ele ficou retido a 3 cargas dos colóides, não é isso? Aí eu pergunto para vocês, pessoal, quem tem o maior poder de aderência a esses colóides? O alumínio ou, por exemplo, o potássio? É aqui que está o problema, ou seja, o alumínio, por essa natureza dele de ter 3 cargas positivas, é muito mais, digamos assim, que aderido aos colóides do solo. E é por isso que a gente tem um grande problema de alumínio no solo, né? E o alumínio se torna tóxico em grandes quantidades, tá? Então é basicamente isso que acontece como o CTC do solo, e é basicamente esse o problema que a gente tem, tá? Que o alumínio ele tem maior capacidade de retenção aos colóides. Aí eu pergunto para vocês, vamos imaginar que eu tenho essa situação aqui, ó. E vamos imaginar também que eu tenho uma forte chuva. Choveu aqui, está chovendo aqui no solo. E eu pergunto para vocês,
quem é mais resistente a permanecer nesses colóides e quem é mais fraco a sofrer lixiviação nesses colóides? Pessoal, com certeza o potássio vai se perder com muito mais facilidade do que, por exemplo, o alumínio. Vocês conseguem observar isso? Então veja bem, esse aqui é um dos grandes problemas que a gente tem hoje. E o alumínio ele é um problema sério muito em função disso. Então quando a gente tem grandes quantidades de alumínio no solo, é interessante que a gente tenha a necessidade de fazer as correções. Ou seja, o alumínio em si, ele é muito mais aderente à CTC do solo, ao solo de modo geral, do que potássio, do que cálcio, que são elementos utilizados pela planta. Então basicamente, esse é um dos problemas que a gente tem hoje. Aí vocês podem perguntar, professor, e os ânions que as plantas também precisam? Esses aqui também, se chover, pessoal, e a planta não absorver com certa rapidez, também são perdidos por lixiviação, porque eles não vão estar ligados a absolutamente nada. Se eles não estão ligados a absolutamente nada, eles vão estar o quê? Na solução do solo livre. Então, se choveu, carreou uma irrigação mal feita, esses elementos aqui, o que a planta utilizaria, o fósforo e o enxofre, também serão perdidos, ou irão para camadas mais profundas do solo. Tá? Então, basicamente, a gente tem que ter esse entendimento, e aqui a gente já começa a ver como deve ser o manejo, né, desse tipo da adubação, da irrigação, enfim, nesse sistema aqui de CTC do solo. Bom, então, só para a gente dar uma recapitulada aqui, e determinar e saber e ver, de fato, quais são os fatores que influenciam essa tal de CTC do solo. Em mente, principalmente, teor de argila e teor de matéria orgânica. Por quê? Porque é ali que contém as cargas negativas do solo. E a gente sabe que CTC do solo é a capacidade de troca de cátion, ou seja, são esses colóides aqui, ó, que apresentam carga negativa, que vão atrair quem? Os cátions, né? Aqueles que têm cargas positivas. Então também as bases trocáveis. Quais são as bases trocáveis? Cálcio, magnésio, né, o potássio, fatores também. E claro, a lixiviação também pode ser um dos fatores que influenciam nessa CTC do solo. Pessoal, só para a gente ter uma ideia, vamos imaginar que a gente tem dois solos, tá? Solo A e solo B. E dentro desses solos aqui, eu tenho a constituição deles. No solo A eu tenho 20% de areia, 40% de matéria orgânica e 40% de argila. Já no solo B eu tenho 40% de areia, 20% de argila, 20 de silt, 20 de argila e 20 de matéria orgânica. Eu pergunto, qual desses solos apresenta maior CTC? Pergunto para vocês refletirem, tá? Então, alguns cuidados que vocês devem ter, só recapitulando aquilo que a gente viu, o vídeo está aqui, está acabando, tá? Porque o meu celular está querendo